Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus nosso Senhor esteja com você, toda a sua família, e que maravilha, bênção, bênção mesmo da parte de Deus ao meu coração e ao seu, estarmos mais uma vez reunidos, mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenharia Goulart, para estudarmos a Palavra de Deus. Antes, eu quero pedir para você orar por mim, porque eu vou estar orando por você também neste momento, e vamos juntos e juntas pedir a direção de Deus, porque é Ele que fala ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Vamos lá? Deus Supremo, Pai glorioso, grande é o teu nome, muito digno de ser louvado. Os teus filhos, as tuas filhas se reúnem nesta hora para lermos a tua santa palavra. E queremos, ó Pai, pedir a direção do Teu Santo Espírito. Aquece o nosso coração, ilumina, ó Deus, a nossa mente, ó Pai, o nosso entendimento para a compreensão na leitura da Tua palavra, mas muito mais, Senhor. Queremos mesmo que o Senhor fale no mais profundo do nosso coração. Nos ensina, nos exorta, nos mostra, ó Pai, o que Tu queres de nós, para enfrentarmos esta sociedade tão cruel, ó Pai, e praticarmos, ó Pai, todo dia a Tua santa vontade. Nos ajuda na nossa pequenez, na nossa falta de fé. Pedimos perdão pelos nossos erros, falhas e pecados, ó Pai. Visita a nossa família com a Tua presença, com a Tua cura, com a Tua paz. Visita todos os lares nesta hora, ó Deus, com a Tua presença santa. Senhor, nós precisamos de Ti. Dirige esse estudo, ó Pai, tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Senhor, pedimos a Tua direção, fala conosco. No nome de Jesus, é a nossa oração a Ti, agradecidos. Amém. Vamos dar mais passos na palavra de Deus? Que bênção, né? Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Coríntios, a sua primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Semana passada, nós estudamos brevemente sobre o corpo é para glorificar a Deus. Está lembrado? Nós ainda estamos neste contexto de corpo, o que fazer, o que deixar de fazer, o que agrada, o que não agrada a Deus. Estamos falando de pecado, né? Lembramos semana passada que a igreja de Corinto estava inserida naquele contexto ali de sensualidade, né? Tudo estava acontecendo à sua volta, ali a cultura, aquela cidade, as pessoas, enfim. Semana passada nós falamos muito sobre isso. Hoje, ainda nesse contexto, nós vamos falar aqui sobre sérias recomendações. O tema hoje é este: sérias recomendações. Para nós, de uma vez por todas, compreendermos algumas situações que a palavra de Deus nos exorta. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Deixa eu ler com você a partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz?
Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é apenas um espírito com ele, um só espírito. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa é a palavra, meus irmãos. A palavra de Deus para nós. Começar de mim, vai até você, toda a nossa família, todos os seres humanos, povo de Deus. Povo de Deus. Vamos começar pelo versículo 9 que nós acabamos de ler, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, olha o versículo 9. Então vocês não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Este não vos enganeis chama muito a minha atenção. Vivemos numa sociedade que nós pensamos que tudo pode. É proibido proibir. Não é isso que nós temos escutado diariamente? É proibido proibir. A questão é, será que aquilo que eu faço ou deixo de fazer, ou estou pensando, estou planejando, a intenção chegou à minha mente e desceu ao coração, vai agradar a Deus? Será mesmo que esta conduta que eu estou caminhando, que eu estou indo, está agradando ao Senhor? Eu estou indo pelo caminho certo, caminho correto? São perguntas feitas diariamente e que merecem a sua resposta e a minha. Pastor, não sei onde responder, não sei onde procurar, não sei o que dizer. A palavra de Deus sabe? Nós acabamos de ler. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não vai por esse caminho. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Recomendação forte, direta, objetiva, necessária. Meus irmãos, com certeza, e a Bíblia nos diz isso, a pessoa que realmente nasceu de novo, Jesus alcançou ela, transformou ela, salvou ela, tirou ela do lamaçal do pecado, tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. A pessoa que realmente nasceu de novo irá para o céu, ponto e basta. Apesar de suas muitas falhas, pecados e erros, como você e eu nós somos, todos nós pecamos. E a Bíblia diz que destituídos, afastados estamos da glória de Deus, porque o nosso pecado, o nosso erro, a nossa natureza humana pecaminosa nos afasta de Deus. Mas Deus quis acabar com isso. Enviou o seu único filho, mediador santo entre seres humanos de um lado e Deus de outro. Jesus é a ponte que nos liga até Deus. A pessoa que realmente nasceu de novo, ela irá para o céu, apesar de suas muitas falhas, erros e pecados. Todavia, o novo nascimento traz uma nova natureza, transformação. E esta, meus irmãos e irmãs, implica num novo apetite, um novo alimento, uma nova forma de comer as coisas espirituais que Deus tem e nos deixa à disposição. O cristão ainda tem a capacidade de pecar. Ninguém vai ficar ileso disso, jamais. Ninguém está dizendo isso aqui. Não é isso que estamos pregando e estudando. A Bíblia não diz isso. O único que não pecou é o Senhor Jesus, o próprio Deus em pessoa. Seres humanos pecam e erram. O cristão ainda tem a capacidade de errar, mas não o desejo. Uma coisa é pecar, outra coisa é o desejo de sempre estar em pecado. Uma coisa é pecar.
Outra coisa é esse desejo infame, inflamável, quente, que derrete o coração da pessoa, que mesmo sabendo que ela é cristão, é de Cristo, acredita nele e o serve, continua querendo pecar e estar em pecado. Qualquer ensinamento que facilite o pecado não é uma doutrina bíblica. Qualquer ensinamento que abre estrada, que abre rua, que abre avenida, que abre rodovia para o pecado é do diabo. Não é ensinamento bíblico, não é ensinamento que vem da parte de Deus. De uma vez por todas, meus irmãos, essa deve ser a nossa pregação. Não sejam impuros, diz aqui o apóstolo Paulo. Não sejam impuros, não pratiquem isto. O apóstolo Paulo apresenta uma lista de feios pecados que já regeram a vida daquele povo, daquela igreja de Corinto. Depois, ele nos lembra o que Jesus fez por cada um deles e fez por nós. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. E quando ele diz vós os lavastes, nós saímos dessa condição de pecador porque nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! O único que pode lavar, salvar, purificar o ser humano dos seus pecados, Jesus Cristo de Nazaré. O seu sangue já fez isso na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É isso. O cristão é uma nova criatura. E prova isso ao romper totalmente os laços com a vida antiga de pecado. Os laços daquela saudade de pecar. Os laços daquela saudade que peca e não acontece nada. Tá tudo bem. Continua, tá tudo bem. Não se esqueça, o pecado faz mal para você, o pecado faz mal para mim. O pecado nos afasta de Deus. E Jesus veio para nos transformar. Jesus veio para salvar, buscar aqueles que estavam perdidos, os pecadores. Não são os sãos, aqueles que está tudo bem que precisam de médico. Não é isso que diz o Evangelho? Mas sim os pecadores, os doentes, os enfermos. E essa enfermidade tem nome, pecado. Não herdamos o reino de Deus a cada um de nós nos abstermos de pecar, mas pela vida devota que levamos. O que temos feito da nossa vida? Quando no seu dia a dia você tem lembrado de Deus? Só quando o calo aperta? Vida devota. Todo santo momento, buscando, orando, cantando, lembrando, conversando com Deus, pedindo ajuda, porque não é fácil. Não é fácil deixar de pecar. É somente pela graça, pela glória, pela presença de Deus que nos alcançou na cruz do Calvário, Ele segurando na nossa mão, enfrentando o deserto da vida, enfrentando os pecados, as tentações do inimigo, as tentações da carne que nós mesmos criamos. E aí? Você tem saudade da vida de pecado? Ou será que eu preciso constantemente me transformar pelo grande amor e graça disponível e de graça de Jesus Cristo de Nazaré por mim, por você, por todos nós? Amém? Sérias recomendações. Esse é o tema que nós estamos estudando. Versículo 12, dá uma olhada comigo aí. Primeira Epístola de Paulo, capítulo 6. Olha o versículo 12 comigo, por favor. Todas as coisas me são lícitas. Olha o cuidado aí, hein? Mas, tem uma vírgula e um mais aí. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, aptas, eu posso ter acesso. Mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, disse o apóstolo Paulo. Caim, Caim, lembra? Deus falando com Caim? O pecado jaz à sua porta, está na ombreira da sua porta, compete você dominá-lo. É difícil, meus irmãos, eu sei. Complicadíssimo, eu sei. Mas pela graça de Cristo Jesus e a ajuda dele, nós podemos sim vencer. Em Jesus Cristo, nós podemos vencer. Amém? Versículo 13, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. O seu corpo é para o Senhor. Recomendações sérias recomendações.
O cristão não tem liberdade? Fica essa pergunta no ar. Então quer dizer que o cristão não tem liberdade alguma? Não estamos livres da lei? Estamos livres das regras e das regulamentações, mas não temos liberdade para pecar. Ou você é de Cristo, ou eu sou de Cristo, ou nós somos de Cristo, ou não. Ou temos ou não temos uma vida nova nele. Que situação é toda essa aí? Ou temos ou não temos uma vida com ele. Essa é a questão. Não temos liberdade para pecar. É esse o contexto do texto que nós acabamos de ler. A liberdade cristã não é licenciosidade. A liberdade cristã não quer dizer que eu estou livre para fazer o que eu quero, mas que estou livre para fazer o que agrada a Jesus Cristo. Entendeu a diferença? Vamos repetir, por favor. Preste atenção e compartilhe, espalhe tudo isso para a sua família, por favor. A liberdade cristã não quer dizer que eu estou livre para fazer o que eu quero. Jesus me alcançou, eu sou dele. Mas que eu sou livre para fazer o que agrada ao Senhor, o que agrada a Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. O pior tipo de escravidão é a liberdade para pecar. Apesar de tudo isso que nós lemos aqui, o pior tipo de escravidão é a liberdade para pecar. Tudo pode. Vai lá, vai tranquilo, Deus vai perdoar mesmo. Será? É isso que a palavra de Deus prega? É isso que a igreja que você tem frequentado, tem ido, tem pregado? Isso é muito sério, meus irmãos, isso é a palavra de Deus. Não devemos ficar sob o poder do pecado. Romanos 6 nos ensina isso. Você argumenta mais ou menos assim, mas se Deus nos deu esses apetites físicos, com certeza queria que uníssemos eles. Isso está certo, use-os, mas não abuse deles. Usar é uma coisa, abusar é outra. Seu corpo é do Senhor, o meu corpo é do Senhor, igreja de Deus, ou nós somos dele ou não somos, o nosso corpo pertence ao Senhor. Sérias recomendações. O nosso corpo é do Senhor. E viver em pecado, o corpo vai ser destruído pelo pecado. E se viver em pecado, o pecado destruirá, e um dia Deus o julgará. Todos nós passaremos pelo julgamento de Deus. O nosso corpo pertence ao Senhor. No versículo 15 ao 20, se você prestar atenção, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis disso? E porventura tomaria os membros de Cristo e faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão dois só uma carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele. Fugir da impureza, diz o apóstolo aqui. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19, preste atenção. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, meus irmãos. Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sérias recomendações. Palavra de Deus, meus irmãos. Não posso usar meu corpo como me agradar? Essa pergunta está no ar. Eu não posso, então, usar o meu corpo do jeito que eu quero? Do jeito que me agrada? Claro que não. Claro que não. Para começar, ele não pertence mais a você. O meu corpo não pertence mais a mim, mas a Cristo. O nosso corpo pertence ao Senhor. Ele comprou com o próprio sangue na cruz do Calvário.
Senão teria sido em vão. Antes da época de Paulo, um escravo podia juntar dinheiro, que deixaria com o sacerdote lá no templo pagão local, para comprar a sua liberdade. Ele levava o seu senhor ao templo quando conseguia valor necessário. E o sacerdote dava o dinheiro ao senhor e declarava aqui agora o escravo pertencia a um determinado Deus. Cristo pagou o preço para libertar-nos dos nossos pecados, meus irmãos. Aleluia! E devemos usar nosso corpo somente para agradar a Ele. Sérias recomendações, meus irmãos. O nosso corpo pertence ao Senhor. Nós fomos comprados por alto preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Fomos comprados por alto preço. Além disso, quando pecamos contra o corpo, pecamos contra Cristo e o Espírito Santo de Deus, que fez de nosso corpo seu templo. Versículo 19. Os cristãos, eles devem glorificar a Deus com o seu corpo. Isso abrange a forma como cuidamos do nosso corpo, como nos vestimos, os lugares que frequentamos, o que falamos e deixamos de falar, com quem falamos e deixamos de falar, as obras que temos praticado com o nosso corpo, que, aliás, pertence ou não pertence ao Senhor? É perigoso o cristão usar seu corpo para o pecado. É muito perigoso. Lembre-se do que aconteceu com Sansão e com Davi. Nos últimos tempos, assistimos ao crescimento desavergonhado dos pecados sexuais. É verdade. Não ousemos fechar os nossos olhos para isso. É preciso dialogar. É preciso continuar conversando com os nossos filhos e filhas. É preciso conversar com nós mesmos na luz do Espírito Santo de Deus ao lermos uma passagem bíblica como essa. Meus irmãos e irmãs, palavra de Deus para nós, estudo bíblico direto, não só a IPI de Gergular, mas a você, nosso convidado, você, nosso amigo e amiga, aonde chegar esse vídeo, aonde chegar esse estudo bíblico. Há tempo de se consertar. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. Sérias recomendações. É a palavra de Deus, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o 20. Que Deus te abençoe, meu irmão. Me abençoe também. Que tenha misericórdia de nós e nos ajude com seu amor, graça, poder, perdão e misericórdia, porque nós precisamos dele. Sozinhos, nós não conseguimos nada, não é verdade? Deus te abençoe. Um grande abraço a você e toda a sua família. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um estudo bíblico no YouTube da IPI de Engenharia Goulart. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.